Existe uma série de termos utilizados em genética e a gente agora fala de uma espécie de glossário, de dicionário de termos em genética. Começamos, moçada, lembrando para vocês o que é o cromossomo, não é isso? Cromossomo. Ele vai ser uma estrutura formada pela associação do DNA mais uma proteína chamada de histona. E o DNA, né, moçada? Material genético da gente, o livro de receitas de como fabricar a gente. DNA, né, tem aquela estrutura em dupla hélice, onde na estrutura em dupla hélice nós vamos ter sequências de bases nitrogenadas. Então você tem lá uma determinada sequência de bases nitrogenadas. E, gente, pedacinhos de DNA, eles serão chamados de genes, não é isso? Então, tá aqui, por exemplo, um determinado gene, azão. Você pega lá outro pedaço de DNA. Nesse outro pedaço de DNA, lá vai você apresentar outra sequência. E aí, essa outra sequência vai então ser um outro gene, um gene B. O resultado, né, moçada? Que quando a gente pega o cromossomo, ele vai ser a molécula de DNA associada a proteínas chamadas de histonas. No nosso cromossomo, no nosso DNA, nós teremos vários e vários genes, né? Você tem, por exemplo, aqui um gene A, um gene B e daí por diante. Lembrando então para vocês, né, gente, que o gene, ele pode ser definido como sendo um trecho, um pedaço, um segmento de DNA. Considerando que o DNA está no cromossomo, você pode dizer então que ele é um trecho de cromossomo que apresenta informação para produzir uma determinada característica. Sendo que essa informação para produzir uma determinada característica, para produzir, moçada, um determinado peptídeo, uma determinada proteína. Eu lembro que hoje em dia a gente vê o gene de outro jeito, né? O gene ele é uma sequência de DNA que vai produzir um determinado tipo de RNA. Tanto é que o gene ele pode produzir 3 tipos de RNA. Ele pode produzir RNA ribossômico, que forma um ribossomo, RNA transportador, que leva os aminoácidos para o ribossomo para fazer a proteína, e o RNA mensageiro, que vai então determinar a sequência de aminoácidos que a proteína vai ter. Aliás, esse aqui é o gene mais tradicional e é dele que a gente está falando, né? Então ele vai ser um trecho, um pedaço de DNA, um pedaço de cromossomo, com informação para produzir um peptídeo, né? Uma proteína, sendo pessoas que essa ideia se chama, de teoria, um gene, um peptídeo. Então a gente fala lá em teoria, um gene, um peptídeo aqui na jogada. Uma lembrança ainda em relação a esses termos, né? Chamamos lá pelo nome de locus, exatamente do latim local, o local do cromossomo, onde você tem um gene para uma determinada característica. Eu lembro para vocês das aulas de citologia, que esse local do cromossomo, ele é fixo, né? Então você pega, por exemplo, lá um determinado cromossomo, cada cromossomo tem uma única molécula de DNA. Então estou pegando o cromossomo, estou pegando o DNA. Existe uma região, um locus, por exemplo, que vai determinar, sei lá, a cor do olho do indivíduo. Existe, moçada, uma outra região, um locus, que vai determinar, sei lá, o tipo sanguíneo dentro do sistema ABO. Então, quando você vai lá e pega o DNA, quando você pega lá o cromossomo, nós temos que o locus é o local do cromossomo, o local do DNA, onde você tem um gene que determina uma certa característica em especial. Sendo que, quando você pega um locus desses, no locus nós podemos ter diferentes alelos, não é isso? Onde, gente, os alelos, eles são as diferentes versões que um gene pode ter. As diferentes versões para um determinado gene. Ora, de modo geral, nós vamos ter, normalmente, 2 alelos, né? É o mais comum. Você vai ter lá
o alelo versão dominante, você vai ter lá o alelo inversão recessiva, né? Um exemplo lá que a gente coloca em relação às ervilhas do Mendel, nós temos que o dominante lá para a ervilha ser amarela, né? Recessivo para a ervilha ser verde. E aí é aquela história, né? Como é que funciona mesmo, de maneira extremamente resumida, um gene, a gente volta lá para matar a saudade das aulas de bioquímica, né? Você pega, por exemplo, que um gene dominante, o gene para ervilha amarela, ele, gente, vai ser um pedacinho de DNA que vai ser transcrito numa determinada molécula de RNA mensageiro, que vai ser traduzido para fazer uma proteína. Não vou dizer sempre, mas de modo geral, essa proteína, ela é uma enzima. E aí, uma vez que ela é uma enzima, ela faz uma reação química. Nesse caso, gente, a reação química, ela vai produzir pigmento amarelo. No que ela produz pigmento amarelo, a consequência disso é que a ervilha será amarela. Pronto, gente, lá vamos nós, né? Sendo que esse aqui é o gene, ou mais precisamente, o alelo dominante. Um belo dia acontece uma mutação, onde essa mutação pega o gene para ervilha amarela e origina o gene para ervilha verde. Sendo, gente, que o gene para ervilha verde é um gene recessivo e ele é originário de uma mutação, onde a mutação mexe no DNA, que quer dizer que o gene para ervilha verde, ele é um DNA alterado. Ora, moçadinha, se o DNA é alterado, ele será transcrito no RNA mensageiro alterado. E esse RNA mensageiro alterado, então, será traduzido numa proteína alterada. Uma proteína onde tem algum aminoácido errado em relação ao que deveria ter. Essa proteína alterada, ela vai ser, então, uma enzima que não funciona. E uma vez que a enzima defeituosa não funciona, ela não faz reação química nenhuma, né? Sendo, gente, que uma vez que ela não faz reação química, se eu tivesse o gene para ervilha amarela dominante, ele fabrica uma proteína que funciona, uma enzima que funciona, que faz uma reação química, que produz pigmento amarelo, para a ervilha ser amarela. Entretanto, o alelo recessivo, como ele é derivado de uma mutação, é um DNA alterado, um RNA mensageiro alterado, uma proteína alterada, uma enzima que não funciona. O resultado é que essa enzima não faz reação química, ela não produz pigmento amarelo. Uma vez, gente, que ela não vai produzir pigmento amarelo, a ervilha, entre aspas, será transparente. Entretanto, eu lembro que as plantas naturalmente têm uma parada chamada de clorofila, que ela é verde. Quando eu fabrico tinta amarela, o amarelo esconde o verde da clorofila. Entretanto, se eu não produzo o pigmento amarelo, a cor da clorofila pode ser vista e a ervilha transparente será verde devido à clorofila. Todas essas histórias eu já tinha contado com vocês antes, daí eu faço questão de repetir com vocês. O gene dominante dá no couro, ele funciona. O gene para amarelo produz pigmento amarelo. Entretanto, o gene recessivo, ele é defeituoso. O gene para verde não produz verde. O gene para verde fabrica uma enzima defeituosa. Ele deixa de produzir amarelo. Na falta de amarelo, a ervilha, entre aspas, transparente, dá para você ver a clorofila e ela será verde devido à clorofila nesse caso, né? Daí, quando a gente fala lá em alelos dominantes e alelos recessivos, nós temos algumas possibilidades aqui na brincadeira. Primeiro, em relação à nomenclatura dos alelos, né? Quando você vai lá dar um nome dos alelos, existe uma convenção para você nomear os alelos, né? Para você nomear os alelos, a convenção é o seguinte: você sempre vai utilizar a letra inicial da característica excessiva, ok? Sempre a letra inicial da característica recessiva. No caso lá das ervilhas,
para a cor das ervilhas, como a característica recessiva ela é verde, nós vamos utilizar então a letra V. E aí, o que é que você vai fazer? Pegar essa letra maiúscula para o alelo dominante. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a letra maiúscula Vzão para o alelo amarelo, que é exatamente o dominante em relação à cor da ervilha. E você vai pegar a mesma letra minúscula para o alelo recessivo. Nesse caso, né, gente? O alelo recessivo na cor da ervilha é exatamente para verde. Então, você vai usar a letra V, só que você vai usar a letra V minúscula V para verde nesse caso. A partir de agora, eu vou tentar utilizar essa nomenclatura. Então, sempre a letra inicial da característica excessiva. Vou pegar para a cor das ervilhas, como excessiva é verde, letra V. V maiúscula para o alelo amarelo. V minúscula para o alelo verde. E nós vamos ter, gente, 3 possibilidades, né? Cada característica hereditária é determinada por 2 genes, sendo, moçada, que se você tiver 2 genes V, você vai ter que esse aqui produz enzima para amarelo, esse aqui também produz enzima para amarelo. Como os 2 produzem enzima para amarelo, a ervilha vai ser amarela. A segunda possibilidade é você pegar alguém que vai ter um alelo para amarelo e um alelo para verde. Ora, o alelo para amarelo fabrica enzima para amarelo. O alelo para verde defeituoso não produz nada. Amarelo mais nada vai dar amarelo. E aí você vai produzir, então, ervilha amarela também. A terceira possibilidade, lembra que a gente tem 2 genes para cada característica. Então, podem ser os 2 dominantes, fabricando amarelo, amarelo com amarelo dá amarelo. Pode ser um dominante e um excessivo, amarelo com nada dá amarelo. Ou podem ser 2 excessivos. Lembrando que esse aqui não produz nada, esse aqui não produz porra nenhuma, nada com porra nenhuma dá verde, né? Agora, só dá verde, porque você não vai produzir amarelo, e uma vez que você não produz amarelo, você consegue ver a clorofila. Então, na verdade, o verde será devido à clorofila. Lembrando, então, para vocês, comentário importante, que o alelo que ele é dominante, ele se manifesta em dose simples ou em dose dupla, né? Ele se manifesta se você tiver só um deles, se você só tiver um deles ou se você tiver 2 deles. Se você vai lá e pega o indivíduo que ele tem Vzão, Vzão, 2 Vzão, ou você pega o indivíduo Vzão, Vzinho, com apenas um Vzão, aqui vai ser amarelo, aqui vai ser amarelo também. Então, o alelo dominante vai se manifestar em dose simples ou em dose dupla. Entretanto, o alelo recessivo somente se manifesta em dose dupla. Ele apenas vai se manifestar em dose dupla. Nesse caso, gente, somente em dose dupla, mesmo porque quando eu tenho o alelo recessivo em dose simples, Vzinho, ele não faz nada, né? Ele não produz nada, ele é defeituoso. Como ele não produz nada, apenas o alelo dominante produz, é ele que determina. Amarelo com amarelo dá amarelo, amarelo com nada, esse aqui não influencia, dá amarelo. Ele só vai determinar a característica quando ele está em dose dupla, Vzinho, Vzinho, porque nesse caso, nada com nada, a ervilha é transparente, dá para ver a cor da clorofila, ela fica verde. Então, dominante, funciona em dose simples ou dupla, recessivo, somente em dose dupla. O que, aliás, me faz lembrar de outro comentário muito importante. Chamamos de genótipo a constituição genética de alguém para uma determinada característica. Quando a gente fala em constituição genética de alguém para uma determinada característica, é você descrever quais são os alelos que o amigo vai ter para aquela característica em particular. Tanto é que nós teremos 3 possibilidades. Ele pode ser o indivíduo
homozigoto dominante, né? O amiguinho homozigoto dominante, quando ele apresenta dois alelos dominantes, tipo vezão, então quando você pega o amigo e ele é vezão, dois alelos dominantes, homozigoto dominante. O amigo pode ser heterozigoto, quando ele, moçada, apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo, um alelo dominante vezão, recessivo vezinho, ou ele pode ser homozigoto recessivo, né? Homozigoto recessivo nesse caso, quando o amiguinho tem dois alelos recessivos, vezinho aqui na jogada. Cuidado, né, gente, que essa nomenclatura dominante e recessivo, Mendel usava uma nomenclatura diferente, né? Para o amiguinho Mendel, ele chamava lá de puro, exatamente o que nós chamamos hoje de homozigoto, e ele chamava de híbrido, o que nós chamamos hoje de heterozigoto. Daí, apesar de não ser o ideal, muitas questões ainda usam essa nomenclatura, né? Então, quando você falar de alguém puro, homozigoto, dois alelos iguais, híbrido, heterozigoto, dois alelos diferentes, e, hoje em dia, o termo híbrido, ele tem um outro significado. Híbrido, hoje em dia, não é a mesma coisa de heterozigoto. Híbrido, hoje em dia, é o fruto do cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, né? Entre indivíduos de espécies distintas. Hoje, moçada, o conceito de híbrido deve ser esse aqui. Exemplo mais tradicional possível, né? Quando o jumentinho pega a eguinha, eles são de espécies diferentes e nasce um filhotinho, se for macho chama burro, se for fêmea chama mula, e esses caras, eles são híbridos, né? Então, falar em híbrido, cuidado, muito cuidado. Você vai ter que tomar muito cuidado com o contexto da questão, né? Se você de repente for utilizar o conceito de híbrido atual, ao pé da letra, falar que alguém é híbrido, fruto do cruzamento entre espécies diferentes, que nem o jumento com a égua, dando o burro, dando a mula. Mas se for questão de genética, que você de repente está lá pelo contexto vendo que ela é de genética, e o cara, por exemplo, está falando, fulano ele é puro, cicrano ele é híbrido. Então você sabe o que o cara está falando em homozigoto e em heterozigoto. Ora, o genótipo, a constituição genética do amigo para uma certa característica. O fenótipo é exatamente a característica determinada, a característica condicionada, a característica apresentada por alguém. Quando a gente fala, moçada, em fenótipo, gente, fenótipo pode ser uma cor, fenótipo pode ser um comportamento, uma altura, um peso. Vamos colocar o seguinte, o fenótipo é uma característica que ela é determinada geneticamente, entretanto, para você colocar como um fenótipo, ela tem que ser detectável de alguma maneira. Quando eu falo detectável de alguma maneira, pode ser visualmente, uma cor, uma forma, pode ser de maneira tátil, né? Textura, liso, rugoso. Pode, por exemplo, moçada, pelo olfato, cheiro bom e cheiro ruim, tudo isso é fenótipo. Pode, moçada, ser devido a uma reação química, de repente descobrir se você é positivo para a reação química ou negativo para a reação química. Ou seja, um fenótipo é uma característica condicionada geneticamente, sendo pessoas que ela é detectável de algum jeito. Daí, por exemplo, quando eu falo para vocês que alguém apresenta sangue tipo A, gente, dizer que um amiguinho tem sangue tipo A, eu estou falando do genótipo ou do fenótipo dele? Ora, moçada, só é genótipo. Só é genótipo. Se você diz quais são os alelos que o cara tem, se o cara é homozigoto dominante, ou heterozigoto, ou ele é homozigoto excessivo, isso é genótipo. Se você não diz quais os alelos, não é genótipo. Dizer que alguém tem sangue A é o fenótipo do amigo. Ô, Landim, mas dá para você ver o sangue A do indivíduo? Não, mas ele pode ser detectado através de uma reação química. E é isso que eu estou dizendo. Um fenótipo não necessariamente é uma cor, um cheiro, uma forma. Não. Pode ser uma coisa, por exemplo, detectada de modo indireto, um comportamento. Um comportamento pode ser um fenótipo. Pode ser, de repente, lá, o resultado de uma reação química, como é o caso lá do sangue A. Dizer qual é o genótipo? É você dizer
quais são os alelos que o cara tem. Então, o cara, por exemplo, lá, para ter sangue A, ele pode ter 2 alelos A, ou ele pode ter um alelo A e um alelozinho. Dizer, por exemplo, que o amiguinho apresenta sangue O, pode ser o fenótipo dele, que seria lá o genótipo dele. Dizer que, por exemplo, ele é izinho para poder ter sangue O. Né? Sendo que existe uma relação entre o genótipo e o fenótipo. Essa relação é assim, né? Fenótipo. A característica é geneticamente condicionada. Ela é determinada pelo genótipo, mas não somente pelo genótipo. Pelo genótipo mais a peristase, mais a influência do meio. Ou seja, o fenótipo, a característica que você tem é determinada pela interação entre o genótipo, entre os seus genes, os seus alelos, e a peristase, onde o termo peristase determina lá a influência do meio ambiente sobre a determinação de uma certa característica. Por exemplo, né, quando a gente coloca lá fenótipo, cor da pele, a cor da pele é um fenótipo. É a interação entre os genes para a cor da pele, por exemplo, e a quantidade de sol que você vai pegar. Você pega, por exemplo, moçada, a altura é a interação entre os genes para a altura, mas, por exemplo, alimentação, prática de esportes, né, problemas hormonais que alguém pode ter, e daí por diante. Você pode pegar, por exemplo, gente, o tipo sanguíneo. Aí, cuidado, que existem algumas características que têm influência do meio ambiente, mas tem algumas que não têm. Tipo sanguíneo, saber se você tem sangue A, sangue O e etc., é determinado somente pelos genes e a influência do meio ambiente é 0. Então, nem toda característica tem a influência genética e ambiental. Para a maioria das características, tem a influência dos genes e do meio ambiente. Tem a influência dos genes e do meio ambiente. Mas, para algumas características, tem a influência dos genes e a influência do meio, simplesmente, ela não vai existir. Para algumas características, a influência ambiental, ela é simplesmente 0. Isso aí me leva a um comentário extremamente importante. Os genes, eles são constantes, de maneira que o genótipo de alguém, ele é imutável. Eu não tenho como mexer no genótipo de alguém. Entretanto, a influência do meio, ela pode mudar. Como a influência do meio pode mudar, se eu pegar mais ou menos sol, minha pele vai ficar mais clara ou mais escura. Se eu me alimentar melhor ou pior, eu vou poder ser mais alto ou mais baixo. O que quer dizer que o fenótipo, ele pode ser mudado. Eita caramba do comentário extremamente importante pra gente. Então o genótipo não pode mudar, os genes eles são constantes, o genótipo não pode mudar, mas o fenótipo pode mudar exatamente devido à influência ambiental. Mais ou menos sol, mexe na cor da pele. Mais ou menos comida na infância, mexe lá na altura. Aliás, né? Tô falando com vocês que o genótipo, ele não pode ser mudado, salvo uma exceção. Então, o genótipo não pode ser mudado, ele não pode ser alterado, gente, a não ser por situações como engenharia genética, mas aí já não é uma situação natural, ou por mutações. Aí sim, nesse caso, o genótipo ele pode ser alterado através de mutações. Mas aí, quando a gente fala lá sobre o genótipo sendo alterado por mutações, eu queria conversar um pouquinho melhor sobre como isso funciona.